E agora, aqui talvez tenhamos o maior dos problemas, a cota contribuição. Lembra que eu disse para você que a cota contribuição significaria que a empresa ou contrata ou paga. Essa é a ideia. Se a empresa está obrigada a contratar e não contrata, ela pode optar por essa possibilidade, ou seja, de não contratar, desde que ela pague 2 salários mínimos mensais, indefinidamente e pelo tempo, portanto, que decidir não contratar. Então, observe que uma das críticas a essa proposta está no fato de que diversos movimentos ligados às pessoas com deficiência têm dito que existe uma finalidade puramente arrecadatória, ou seja, que o governo pretende com isso arrecadar e não fomentar a contratação de pessoas com deficiência. E por quê? Porque o governo admite que a empresa não contrate. O governo admite que, ao não contratar, ela pague por não contratar e recebe esses valores. Só que, diferentemente da multa, que tem um limite, como a gente viu alguns vídeos atrás, diferentemente da multa, que tem um limite máximo, e é cobrada uma única vez, ou seja, é cobrada após a autuação e consequentemente, há limites pré-determinados em lei, a cota contribuição não. Se a empresa resolver, por exemplo, não contratar, ela pode. Isso, consequentemente, aumentaria a arrecadação do governo, sobretudo se nós estivermos falando de uma empresa que tenha, por exemplo, 5.000 funcionários. Observe ainda que a cota contribuição, ela traz outras questões além dessa. Por exemplo, a cota contribuição, ela traz uma discussão que é a seguinte: suponha que o salário base de uma determinada empresa, um banco, por exemplo, suponha que o salário dos caixas seja de R$ 2.500, só por hipótese. Se ela deixar de contratar pessoas com deficiência e pagar a multa, ela pagará apenas 2 salários mínimos, hoje R$ 2.000. Consequentemente, sai mais barato para a empresa não contratar do que contratar. Observe, então, que aquela máxima, aquele argumento de que quando a não contratação custa mais caro que a contratação, a empresa se veria obrigada a contratar, não está contemplada nesse projeto. E por quê? Porque a cota contribuição sugerida no projeto é muito baixa. Além disso, na visão de diversos movimentos, a cota contribuição, ela aumentaria o desemprego entre as pessoas com deficiência, sobretudo entre as mais qualificadas. Suponha, por exemplo, o caso de um trabalhador com deficiência qualificado para ganhar R$ 5.000, por exemplo. Então, é mais fácil para a empresa que não quer contratar pagar a multa de 2 salários mínimos. A cota contribuição, ela tem aquelas pessoas que são extremamente favoráveis a ela. Por quê? Porque sustentam 2 coisas. Primeiro, a empresa não pode ser obrigada a contratar aquelas pessoas que ela não quer, não precisa ou entende que vão atrapalhar os negócios dela. Essas pessoas sustentam objetivamente que é melhor que a empresa pague e o governo invista em qualificação para quem efetivamente quer contratar. Seja como for, é um debate longo e eu, pessoalmente,
tem o entendimento de que a cota-contribuição, se for adotada, ela deve ser adotada em parâmetros muito altos. Ou seja, se a empresa decidir não contratar, ela que pague alguma coisa em torno de 20 salários mínimos mensais por trabalhador não contratado, e não 2. O artigo 93C, ele tem uma outra questão, que ele recebe algumas críticas, e eu vou tentar sintetizar. Vamos relembrar. Você lembra que a empresa que descumpre paga 2 salários mínimos e a multa correspondente. Ou seja, o que diz o artigo 93? Que se a empresa está obrigada a contratar, não contratou e não pagou as multas, e não pagou a multa devida, no momento em que ela for autuada, o artigo 93C propõe o quê? Que ela pague os últimos 3 meses e a multa. Bom, e aí qual é a crítica? É que a penalidade é muito branda para a empresa que deliberadamente descumpre. Por quê? Porque ela deveria pagar a cota-contribuição do período inteiro que ela ficou sem contratar, ou pelo menos dos últimos 5 anos, que é a regra geral para débitos e créditos em relação ao poder público. Você deve lembrar que eu falei para você que nas situações em que a empresa contratar um trabalhador com deficiência grave, ele poderá contar esse trabalhador em dobro. Evidentemente que as deficiências graves, elas estarão definidas em regulamento. Aliás, hoje já estão para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência. Observa o seguinte: imagina, a empresa precisa contratar, vamos dizer, 4 trabalhadores, mas ela contratou 2 com deficiência grave. Consequentemente, ela cumpriu a cota. Por quê? Porque cada um desses que ela contratou vale por 2. Primeira crítica, dizem os contrários. Existe uma busca pela deficiência e não pela pessoa. E isso viola os princípios básicos de direitos humanos, sobretudo a questão da dignidade da pessoa humana. Outra crítica que se faz, e é uma crítica bastante contundente, é o fato de que essa proposta vai desempregar. Por quê? Porque para a empresa é mais fácil contratar pelo salário, contratar uma pessoa e contar 2 vezes, pagando um único salário, do que contratar uma única pessoa, pagando um único salário e contando uma vez só. Consequentemente, essa crítica gira no sentido de dizer o seguinte: olha, essa proposta do governo vai desempregar. Por quê? Porque a cada pessoa com deficiência grave contratada, você terá uma outra pessoa não contratada. Por outro lado, a gente precisa pensar que as empresas têm feito opções sistematicamente por deficiências mais leves. Se a empresa pode contratar uma pessoa com deficiência leve, ou seja, pode contratar uma pessoa com baixa visão e pode contratar uma pessoa completamente cega, ela certamente contratará uma pessoa com baixa visão, porque os custos de adaptação são menores ou nem existem. Consequentemente, a proposta do governo, dizem os defensores, seria no sentido de aumentar a quantidade de contratações de pessoas com deficiências mais graves. Vejam que os dois lados têm alguma razão. Seja como for, acho que a gente conseguiu tratar dessas críticas sem efetivamente fazer defesa apaixonada de
das propostas ou das contrariedades às propostas. E essa é a função do professor, apresentar o tema e, claro, pedir a discussão. Ou seja, você, então, que ficou com alguma dúvida, quer conversar sobre o assunto, interage com a gente aqui no canal. Se inscreve no canal, curte, compartilha, dá um like ou um dislike, se você quiser também, né, Clarice? Então, e se você quiser, dá um dislike também, mas o importante é que você interaja com a gente e diga pra gente o que você achou, quais foram as dúvidas, o que você considera que é mais positivo e o que é mais negativo nesse projeto. A gente vai continuar falando dessa temática ligada à empregabilidade da pessoa com deficiência e, sobretudo, vai voltar a conversar sobre o projeto para falar de uma coisa chamada Auxílio Inclusão. Te espero nos próximos vídeos, então. Não esquece de se inscrever. Tchau!